na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade de vosso Filho unigênito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebeste desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Pois que as trevas passam e já brilham a luz verdadeira, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. O céu se rejubila e exulte a terra. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizer seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor, nosso Deus, quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile e exulte a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rola e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse o Senhor. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição.
Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações, e quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma verdade espiritual que é consoladora e ao mesmo tempo desconfortável. Jesus é luz, é isso que nos diz o profeta Simeão. Ele é luz para iluminar as nações. O que acontece é que quando essa luz ilumina os nossos corações, essa luz revela quem nós somos. Ou seja, diante de Jesus, ninguém pode ficar indiferente. E aqui que está o grande drama decisivo de nossas vidas. Vejam o que diz Simeão quando ele se volta para Nossa Senhora. Ele diz assim: esse menino vai ser causa de queda e de reerguimento para muitos. Por quê? Porque tinha muita gente lá na época de Jesus que passava por piedoso, eram pessoas religiosas, boas. No entanto, diante de Jesus, que se manifesta como Salvador, essas pessoas irão rejeitar Jesus. Quantos e quantos fariseus, quantos sumos sacerdotes, quantos judeus aparentemente piedosos, diante da luz que é Jesus, vão ter, digamos assim, as suas vergonhas descobertas. Jesus revela os corações. Diante de Jesus que vem, se revelam as maldades dos corações humanos. Pessoas que pareciam piedosas, que pareciam boas, que pareciam santas, diante de Cristo, manifestam toda a sua maldade, toda a sua malícia. Começam desde o início a querer matar Jesus, como nós celebramos ontem nos Santos Inocentes, a persegui-lo, de tal forma que Jesus começa a não poder entrar mais nas cidades, começam a arquitetar planos para matar Jesus. Pessoas que eram piedosas e de repente manifestam que interiormente eram, no fundo, assassinas. Não somente assassinas, eram deicidas, ou seja, queriam matar o próprio Deus. Pessoas bondosas aparentemente, religiosas aparentemente, piedosas aparentemente, que no entanto, diante de Deus que as incomoda, caem clamorosamente. Ao mesmo tempo, havia aquelas pessoas, o pequeno resto de Israel que aguardava a vinda de Jesus, que reagem de outra maneira. Jesus vai ser causa de queda, mas vai ser causa também de reerguimento de muitos, porque serão revelados os pensamentos de muitos corações. Um exemplo desse reerguimento e desse coração bondoso é o próprio Simeão, que está pronunciando essas palavras. Jerusalém, a cidade santa, que esperava o Messias, não tinha tanta gente assim esperando o Messias. Por quê? Porque quando o Messias se manifesta, Jerusalém se agita. Vamos recordar o que está no Evangelho de São Mateus, que não é o Evangelho que nós lemos hoje. Vejam, só para lembrar um pouco a cronologia dos fatos. Jesus nasceu na noite santa de Natal. Vamos ficar com a data tradicional, que é o dia 25 de dezembro. Jesus nasceu, tradicionalmente nós colocamos na meia-noite, ou seja, 0 hora.
do dia 25 de dezembro. Uma vez que ele nasceu, naquela mesma noite, os pastores receberam a revelação e os anjos vieram anunciar que Jesus tinha nascido. Hoje nasceu para vós um Salvador. E eles vão apressadamente. O Evangelho diz isso, o Evangelho de Lucas. Eles vão apressadamente para adorar Jesus. Quando chegam lá, encontram as coisas do jeito que os anjos tinham dito, adoram Jesus, contam as coisas maravilhosas que eles viram, etc. Só que aí, atenção, Jesus, 8 dias depois, dia 1º de janeiro, é circuncidado e recebe o nome de Jesus, conforme a profecia do anjo. No 8º dia, ele é circuncidado e recebe o nome. 40 dias depois do Natal, dia 2 de fevereiro, acontece o evangelho que nós estamos vendo aqui. No dia 2 de fevereiro, Jesus é levado ao templo. E aí Simeão pega Jesus, etc. Isso nós vamos celebrar no dia 2. E aí então, depois do 2 de fevereiro, aqui é que vem a coisa que as pessoas se perdem na cronologia. Eles voltaram para Belém e foram para uma casa. Como é que nós sabemos que eles foram para uma casa em Belém? Porque quando finalmente aparecem os magos, a estrela, ela para numa casa, e eles entram na casa. O Evangelho de São Mateus diz com toda clareza, é numa casa. Então, a vinda dos magos aconteceu 1 ano depois do nascimento de Jesus. Foi no dia 6 de janeiro, a data tradicional, mas não o 6 de janeiro imediato, o 6 de janeiro de 1 ano depois. De tal forma que, vejam só, 1 ano antes, 2 de fevereiro, Simeão, Ana e as pessoas justas de Jerusalém já estavam sabendo que o Messias tinha nascido. Quando 1 ano depois aparecem os magos, e eles anunciam a Herodes que nasceu o Salvador, Herodes, está escrito em Mateus, e toda a Jerusalém ficam agitados. Herodes e toda Jerusalém entram em polvorosa. E então Herodes manda os magos para descobrirem onde está Jesus, para que eles voltando digam e ele possa matar Jesus. E aí acontece a matança dos inocentes, e é por isso que Jesus, fugindo para o Egito, Herodes manda matar os inocentes de 2 anos para baixo, por causa da cronologia que os magos tinham dito que apareceu a estrela. Então, a estrela surgiu lá no Oriente, quando Jesus nasceu. Os magos vieram seguindo a estrela e levou uma viagem de 1 ano. 1 ano depois do nascimento de Jesus é que eles finalmente chegaram. Então, os nossos presépios que mostram os magos adorando Jesus no presépio são inexatos. Não está errado. Vamos continuar colocando os magos no presépio, mas é inexato cronologicamente. Os magos não vieram no presépio, eles vieram numa casa. O Evangelho de São Mateus diz explicitamente casa. Então Maria e José, depois que Jesus nasceu, arranjaram uma casa em Belém. E foi nesta casa em Belém, 1 ano depois, que então José recebe a mensagem, vai, pega a mãe e a criança e foge para o Egito. Estou dizendo essa cronologia para você ouvir uma vez na vida, né? Lá no meu site está lá explicitamente colocado no curso de São José. Quem não fez curso de São José, né? Está lá à disposição. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para nós entendermos essa palavra de Simão, São Simão. Ele será causa de queda e de reerguimento para muitos. O reerguimento, Simeão, a profetisa Ana, são santos, que são o resto de Israel, que esperavam a Deus e ficam alegres com a vinda de Jesus, mas também de queda,
Herodes e o resto de Jerusalém, que ficaram agitados com a vinda de Jesus e mandam depois matar Jesus. Então essa é a reação que nós podemos ter diante da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós escolher em qual dos dois grupos nós iremos nos encaixar. Nós vamos aceitar que Jesus é nosso bondoso Salvador, ou nós vamos nos sentir incomodados por Ele, porque Ele pede que nós mudemos de vida, que nós sejamos diferentes, que nós nos convertamos. Tem gente que prefere, aspas, matar Deus, chegar a dizer, Deus não existe. Mas não é que essas pessoas acham realmente que Deus não existe, é que elas sabem que se Deus existe, elas precisam mudar de vida. Porque se Deus existe, eu não me pertenço, eu sou para Ele. Essa é a lei básica e fundamental da existência de Deus. Meus queridos, se existe um Deus, eu não me pertenço. Por quê? Pela definição de Deus, nós sabemos que Deus só pode ser aquele que é o meu dono. Eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Se existe um Deus, eu não sou dono da minha vida, eu sou para Ele. E se Jesus é Deus, e Ele é, eu não pertenço a mim mesmo, eu sou de Jesus, eu sou todo dele. E nós precisamos então viver essa convicção, viver essa realidade, deixar que Jesus nos incomode para dizer que nós não vamos viver conforme nós queremos, mas conforme Ele quer. Nós pertencemos a Ele. Por isso, diante de Jesus que aparece, existe aqui uma decisão. Jesus é causa de queda e de reerguimento para muitos. Se nós seremos como São Simeão e a santa profetisa Ana, ou se seremos como Herodes e como o restante de Jerusalém, cabe a nós decidir.